et de faire silence le plus rapidement possible. Merci, donc nous allons passer... Vamos passar já à última mesa redonda deste colóquio sobre o Padre Caffarel. Aqui no palco vamos ter o nosso moderador, o Padre, e vamos ter Teresa e Duarte da Cunha, casados em 1970, vêm de Portugal, estão nas equipas desde 79, desde 66, têm 3 filhos, acompanharam várias equipas, escreveram um manual de pilotagem e asseguraram a revisão das cartas verdes, que eram documentos de apoio da pilotagem, para aprender o funcionamento do movimento. Foram também, presidiram a organização do Encontro Internacional de Fátima em 94 e foram membros da equipa responsável internacional de 95 a 2001. Teresa e Duarte vão nos falar, vão nos dar também um testemunho. Dou-vos já a palavra. Ao longo de 55 anos de casados e de 47 de participação nas equipas Nossa Senhora, em várias situações de responsabilidade, convivemos intimamente com o Padre Caffarel, embora nunca o tivéssemos conhecido pessoalmente. Essa convivência realizou-se através da sua obra escrita, mas sobretudo através das consequências práticas e concretas da sua ação. Na criação, dinamização e consolidação do movimento das equipas Nossa Senhora. O nosso testemunho terá duas formas. O testemunho do que foram as equipas Nossa Senhora para nós como casal e o testemunho do que vimos e vivemos no decorrer do exercício das nossas responsabilidades no movimento por influência das equipas Nossa Senhora. Attendez, on a un problème de traduction. Non? Il y a un problème du passage? Non. 2 secondes, je vous dirai. Ok. Na nossa vida familiar, os nossos filhos, hoje, passados 50 anos, podemos dizer com toda a certeza e honestidade que as grandes etapas e opções da nossa vida foram sempre e decisivamente influenciadas pela nossa participação nas equipas Nossa Senhora e pela consequente prática do seu método, na vida de equipe e na prática dos pontos concretos de esforço. Sempre na nossa vida foi esta vida de equipa e o discernimento que o seu método nos proporcionou que nós tomamos as grandes opções da nossa vida. Os nossos 3 filhos cresceram e foram educados num ambiente em que as equipas de Nossa Senhora estiveram sempre presentes. Pela nossa casa passaram muitos casais onde fazíamos informação sobre as equipas, casais da nossa equipa, casais das equipas que pilotávamos, casais da equipa de setor que dinamizávamos, passavam sempre muitos casais e inúmeros sacerdotes. Temos a grata e enorme felicidade de conhecer muitos sacerdotes que sempre passaram por nossa casa. E foi talvez por isso, por essa hospitalidade, quer aos casais, quer aos sacerdotes, que Deus encontrou
no ambiente próprio para chamar dois dos nossos filhos a uma vocação de consagração. E à terceira, a alegria de nos apresentar 3 ótimos netos. Esta parte não estava planeada. Como responsáveis do movimento das equipas de Nossa Senhora, nós podemos dizer que nós vimos, participámos no progresso de imensos casais nas equipas que nos foi dado pilotar, nas muitas sessões de informação e nas várias sessões de formação que orientámos para casais pilotos e para casais responsáveis do setor ou outras responsabilidades. Foi sempre imensamente gratificante e nós podemos, nessas alturas, palpar, testemunhar, viver as enormes graças que Deus ia distribuindo na evolução daqueles casais. Tivemos depois a experiência de participação na equipa responsável internacional e podemos viver de uma forma muito concreta a internacionalidade do movimento das equipas de Nossa Senhora. Foi extraordinariamente entusiasmante poder testemunhar a capacidade de inculturação da metodologia desenvolvida pelo Padre Caffarel e os seus 4 primeiros casais. E como essa metodologia se pôde desenvolver ao longo do tempo, mantendo o essencial da pedagogia para a vivência da espiritualidade conjugal, e como ela se adapta e se adaptou tão bem aos novos tempos e às novas culturas e a outras culturas. Quando nós preparamos este testemunho, vem-nos à cabeça 2 passagens do Novo Testamento. Não sei muito bem se isto cabe no testemunho que devemos fazer ou se cabe no colóquio, mas não resistimos a dizer o que nos passou pela cabeça. E o que nos passou pela cabeça foi 2 passagens do Evangelho, do Novo Testamento. A primeira passagem foi as últimas palavras do Evangelho de São João. E diz o Evangelho de São João: Este, São João, é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. E há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas, uma por uma, penso que o mundo não teria espaço para os livros que se deveriam escrever. Isto vem-nos à cabeça e nós, casal, podemos dizer que o nosso testemunho é verdadeiro, porque o vivemos ao longo destes 47 anos. Os resultados da vida do Padre Caffarel, e podemos dizer que havia muito mais a dizer sobre a sua influência na Igreja e no mundo, que não cabem em qualquer livro ou colóquio que se possa fazer. E a outra passagem do Novo Testamento foi dos Atos dos Apóstolos, quando Gamaliel se dirige ao Sinédrio e diz: se o seu empreendimento é dos homens, esta obra acabará por si própria, mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-las. Ora, nós podemos testemunhar que a obra do Padre Caffarel durou, com enormes frutos nestes últimos 70 anos, e tem condições para perdurar mais, porque tem em si as características para perdurar, que são a sua plena integração na Igreja Católica Apostólica Romana, a metodologia e a pedagogia e a mística do movimento das equipas Nossa Senhora, a organização do movimento para a difusão, a dinamização, a atualização, a inculturação da vivência da espiritualidade conjugal. Nós vivemos, vimos, participamos em todo aquilo em que o Todo-Poderoso fez em Henri Caffarel grandes maravilhas.
Voilà, merci infiniment. Muito obrigado, Teresa e Duarte, pelo seu testemunho. Nous restons dans le monde lusophone. Continuamos no mundo lusófono. Vamos ter outro testemunho do Brasil. Somos Joyce e Gerson Garcia, equipe Nossa Senhora de Guadalupe, Porto Alegre, Superregião Brasil. Há 20 anos, optamos pelo movimento por apostarmos no nosso amor e no sacramento do matrimônio como caminho para a felicidade. E nesta nossa jornada, a cada texto que lemos do Padre Caffarel, somos surpreendidos com sua atualidade. A cada leitura, fomos nos apaixonando e percebendo que o que ele escrevia tinha muito a contribuir para a nossa vida conjugal e familiar. Ele fala de uma espiritualidade concreta. Sua proposta de oração, meditação e vivência da palavra é um desafio a superarmos a cada dia. Vai nos transformando e nos aprofundando em um jeito novo de ver, julgar e agir em nosso matrimônio para fazê-lo um verdadeiro santuário de vida e de amor. É algo tão maravilhoso que nos sentimos desafiados a divulgar a sua obra. Hoje, semanalmente, publicamos uma frase diferente do Padre Caffarel nas redes sociais. E nosso objetivo é, daqui a 5 a 6 anos, termos 365 frases diferentes para serem publicadas diariamente, retribuindo assim a graça de conhecê-lo, nosso profeta do século XX, o santo do século XXI. Padre Caffarel, intercedei a Deus pelas famílias. Mensagens às equipes de Nossa Senhora. Coloque-o sobre o Padre N. Caffarel, Paris, França. Sou a Sirlene do João Marcos. Justifico que estamos temporariamente afastados das reuniões de nossa equipe em virtude da enfermidade do João Marcos. Esclareço que, frente a todos os desafios e privações impostas pela esclerose lateral amiotrófica, ela, que entrou em nossas vidas, nunca perdemos o sentimento de pertença ao movimento. Pelo contrário, através do carisma e da mística das equipes, revigoramos nossas forças para enfrentar quaisquer adversidades. Também fortalecemos o nosso matrimônio, renovando diariamente as juras eternas da vida conjugal, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A espiritualidade do movimento idealizada pelo Padre Caffarel e que é um verdadeiro programa de vida na perspectiva da santidade matrimonial, transformou o nosso casamento, a ponto de admitirmos que vivemos concretamente a vocação para o amor. Testemunhamos, por fim, de que o amor supera todas as tribulações, sobretudo as doenças incuráveis. Por isso, não colocamos limites em nossas esperanças e, confiantes, rezamos todos os dias pedindo a Jesus Cristo o milagre da cura do João Marcos, acolhendo intercessão do Padre Henrique Caffarel. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ces deux témoignages. D'une part, Aqui muitas dans coisas le nestes premier dois, témoignage, on nous parlait nestes de dois spiritualité testemunhos concrète, falam mais de aussi espiritualidade nous avons vu concreta e vimos ce couple este qui, casal avait le souci que de tem a témoigner preocupação de l'œuvre du Père de Caffarel sur les testemunhar réseaux sociaux. a obra On a do parlé Padre de mission Caffarel tout à l'heure, sobre as on va regras nas redes ce sociais. thème.
Et puis alors, le second E témoignage, o segundo testemunho, muito forte, vous avez sans doute comme moi été vocês ficaram, se calhar como eu, perceber o olhar e o gesto que testemunham este amor através da doença du mari. do marido. Et donc, effectivement, c'est une réalité É uma de la realidade vie, da vida conjugal e da vida familiar, la place o lugar de la maladie, da doença, de l'épreuve, da de provação, la souffrance, do sofrimento comment e como penser du Père o Caffarel pensamento do Padre Caffarel, caminho que permet abre, aussi de vivre permite também viver l'amour o amor mesmo no centro do sofrimento. à prier, E depois um convite a rezarmos, porque evidentemente para que o Padre Caffarel seja canonizado e possa então termos um verdadeiro milagre. O milagre dele está no coração. Vários temas, vamos sobre a questão das equipas e da missão, do testemunho, em que é que tudo o que foi recebido chama também a ser transformador. Como é que se... Não sei se quer por onde vamos começar. Je parle en français maintenant pour faciliter aux traductrices. Merci. Je crois que c'est un bon Eu creio que é um bom exemplo da criatividade para a missão. As equipas de Nossa Senhora e a vivência das equipas de Nossa Senhora, da sua missão, é o reino. O reino talvez desenvolvido pela nossa ação, sendo no movimento, seja na igreja, seja como exemplo de vida, mas também para inventar uma nova forma de dar a conhecer Deus e o matrimónio. O Padre Caffarel fez revistas. Nós, por que não fundar um blog ou um sítio da internet? É uma questão que não tem, uma pergunta que não tem resposta. Io parlo italiano adesso in questa tavola rotonda. Allora, certamente que o Padre Caffarel fundou uma natureza diferente e penso que se fosse porque ele estivesse aqui, adaptar-se certamente aos meios de comunicação que já hoje existem, e que são o Twitter, o Facebook, etc. Mas queria dizer que fiquei muito tocado pela dimensão que me toca entre estas duas experiências que vimos. A dimensão do Padre Caffarel não ser um homem teórico, não ser um teórico, é um homem prático, os pés na terra e as mãos na massa, com uma linguagem fácil. Vimos a partir dos aspectos concretos da vida. Há uma palavra que passa todas as dimensões que nos vimos hoje, que é a palavra experiência. Enquanto teólogo, eu posso dizer que ele contaminou a organização e o método das equipas de Nossa Senhora. Eu gosto muito porque a dimensão da experiência e o caminho, no sentido etimológico da palavra, o método, a via para chegar à mística. A experiência conduz à mística, porque a mística é a experiência do mistério.
diciamo, dentro alle esperienze che ci sono state comunicate, nas experiências que nos foram apresentadas, vejo que há, sobretudo na segunda, chiara, diciamo, accenno a un vivere, una appartenenza, uma forma de viver, uma forma de pertença ao movimento através da experiência. il valore mistico di cui Caffarel parla. Quella vita pasquale della coppia Aqui começa a experiência mística de que nos falava o Padre Caffarel. A experiência pascal deste casal com o marido que sofre põe em evidência a participação no mistério. É um caminho que leva à mística. Na primeira experiência, o que me parece muito forte é o crepatimento é um caminho para a alegria, para a felicidade. Eu gosto desta dimensão, porque quando há alegria e felicidade, há um impulso missionário. E esse impulso missionário o desejo de divulgar também é muito coerente. Era isto que eu queria dizer. Eu também tenho alguma coisa a dizer sobre este primeiro ponto, mas vou voltar ao segundo testemunho. O amor conjugal com este sofrimento, a participação no mistério pascal. Você tem, se calhar, uma reação. O que eu ouvi, os pais da Maria de Santa Teresinha no século XIX tem a ver com a nossa vida, vida de esposos, de mães, de pais de família, de dedicação. E a dificuldade do trabalho, de tipo económico, etc., a doença, o que fez a santidade de Zélie e Louis Martin foi a forma como viveram esses acontecimentos. Como o mistério da cruz e da ressurreição tem a ver com a nossa vida de todos os dias. Se falamos de cruz é insuportável, se falamos da cruz com Jesus que levou a sua, isto para nós é uma grande ajuda neste testemunho. Este acolhimento da graça de Jesus que está presente é uma das mensagens talvez que podemos dizer que Deus está aqui e que eu também estou aqui para ti. Uma pessoa talvez possa sentir no mais fundo do seu coração o abandono. Que Deus não abandona. Eu queria dizer-vos simplesmente que eu falava com o Chico e a Sílvia a propósito deste testemunho. E eles contaram-me que continuam a ter uma vida de equipa normal na medida do possível, mas que toda a gente no Brasil e todas as equipas no Brasil, em quase todo o Brasil, rezam não para melhorar, mas para curar. E para que o milagre seja possível. Isto é muito comovente. Falando com o Chico e a Sílvia há pouco, eles disseram-nos isso mesmo. Antes de passar ao testemunho seguinte, saudemos o Cardeal Van Trois, que está a chegar agora.
Elisabeth, est-ce qu'il y avait une question que vous vouliez poser de la part Elizabeth tinha uma pergunta. Nas nossas sociedades, o casamento já não é o fundamento institucional da família. Por exemplo, há pouco em França, o divórcio foi reduzido a um ato administrativo e, paradoxalmente, desde há 2 dias exploramos, temos estado a explorar as maravilhas do matrimónio cristão. Este ter-se-á tornado no privilégio de algumas exceções, ou ter-se-á tornado numa utopia? Uma resposta é o testemunho da alegria no centro da vida do casal, mesmo se a vida do casal não é sempre direita, mas o seguimento de Cristo que realiza maravilhas nestas passagens da morte ao egoísmo, ao perdão, forçosamente é uma vida de casal, é uma transformação que se faz. É um pouco como a imagem de um vitral, que muda também consoante a luz passa através dele, e essa luz também pode ser um testemunho de alegria. Io rispondo parlo italiano. Rispondo dal mio punto di vista, dalla rivista. Do meu ponto de vista, a revista Anodor, de que falamos, vamos cá ver aqui, conclui com os problemas que manifestam na sociedade. A procriação, há perguntas muito fortes nesta sociedade. E então, talvez precise de outra revista, uma revista nova. Não podemos fazer renascer lá no DOR, mas que uma outra revista com o carisma, com outros meios de comunicação, creio que seria um bom desafio. Um grupo editorial que funda uma revista, que dê uma atenção forte a esta revista e procure encontrar respostas. Eles tinham uma visão do homem, uma maneira de apresentar a fé e a evangelização. Isto poderia ser, talvez, seria de facto um grande desafio para as equipas de Nossa Senhora. Je me permets un petit mot sur le sujet aussi. Un petit mot sur le sujet. Ainda neste, o casamento único e para a vida é um desejo profundo para o amor. É isso que nós queremos viver. Vemos tantos divórcios à nossa volta, dizem os jovens. É aqui que a Igreja tem um papel a desempenhar, uma boa notícia de que somos depositário, e devemos acompanhar, ajudar, apoiar esses casais. As equipas de Nossa Senhora fazem parte desse papel, mas também do serviço de outros casais que têm necessidade de ser acompanhados para realizar esse que é o seu grande desejo de amor, também ancorado na pessoa humana. Vamos passar ao segundo clipe. As motivações e as expectativas dos casais jovens, de um casal jovem.
Nós somos Laura e Diego, estamos casados há 8 anos, temos 2 filhos, Francesco de 6 meses e Stefano de 6 anos. Estamos nas equipas há 4 anos. Entramos nas equipas porque depois de ter feito algumas experiências fortes na nossa juventude, quando nos casamos, percebemos que nos faltava um pouco de qualidade e de caminho espiritual. Depois falámos com um padre que nos sugeriu o movimento das equipas de Nossa Senhora e depois de um encontro nasceu o desejo de perceber o que isso era. Experimentámos um ano de pilotagem de que gostámos muito e resolvemos ficar. O dever de se sentar. Efetivamente é um momento muito bonito para o casal. Descobrimos o tempo para o diálogo no casal e na vida cotidiana. Encontramos-nos, mas parar verdadeiramente, pensar, preparar um encontro verdadeiro e sincero com o outro na presença do Senhor é muito bonito e é especial. Efetivamente ajuda-nos a ter um momento para nós, para rezar, abrir-nos completa e verdadeiramente ao outro, pôr-nos continuamente em discussão e implicar-nos e manter juntos a parte espiritual, mas também em casal, no encontro com o outro. Sim, e o que está bem na equipa, o que é bonito na equipa em relação a outros encontros que nascem e acabam no momento em que fazes a reunião. Há o tema de estudo, há o dever de sentar, e depois isto quer dizer que é preciso preparar o dever de sentar, é preciso preparar o tema de estudo e, consequentemente, para lá do meio-dia em que nos encontramos com a equipa, é todo um caminho que se faz antes e que fica para muito depois da reunião e que nos ajuda um pouco a crescer e a caminhar com os outros. Este testemunho permite fazer uma precisão que eu fiz há bocadinho. 50% dos casais das equipas de Nossa Senhora têm menos de 40 anos. 40%, menos de 40 anos. O que vemos que o caminho aberto pelo padre Caffarel é ainda atual e toca muito a vida dos casais, como vimos aqui. Agora gostaria de vos ouvir como cultivar o amor. Muitos dos nossos contemporâneos pensam que o amor que é uma fatalidade, é qualquer coisa que uma vez nos cai em cima, sem sabermos muito bem porquê, e depois um dia desaparece, sem também sabermos porquê. E se o amor desaparece, é preciso, então, separarmos-nos, porque senão seria um martírio manter-nos juntos. Isto é uma caricatura, evidentemente, mas acontece com frequência. Aqui temos um testemunho que nos explica que o amor se cultiva. Gostava de vos ouvir sobre este assunto. Eu penso que é evidente. O amor cultiva-se. Há duas coisas que o tornam diferente. Em inglês, to love, ou em português, amar e gostar.
porque nós temos En français, c'est aimer et aimer. Mais il faut faire la distinction. É preciso fazer a distinção entre aimer como amar e aimer como de apreciar qualquer coisa que nos agrada. O que é terrivelmente difícil de explicar neste mundo onde o imediato, os médias fazem sobretudo a noção de que amar é gostar. Experimentar qualquer coisa que se quer imediatamente. Isto é ir contra a corrente, explicar. Gostar é uma coisa que a gente come hoje e que nos agrada. E amar é continuar, é trabalhar, é alimentar. E esta dificuldade, eu penso que nós devemos, sobretudo nós as equipas da Nossa Senhora, devemos mostrar pela nossa vida que o amor não é uma coisa que passa. É um amor que é uma coisa que se trabalha. Lembro-me quando traduzíamos os cadernos verdes, muitos de vocês se lembram dos cadernos verdes, havia uma frase de Bismarck que dizia à mulher: eu não me casei contigo porque te amava, mas para te amar. Não sei se é correto do ponto de vista gramatical, mas de qualquer maneira é isto. Amar é uma coisa, também uma questão de vontade. Não é só uma questão de afetividade. Afetividade é uma coisa, amor é uma coisa diferente. É mais profundo, é uma coisa que se trabalha dia a dia. E hoje é muito difícil ir contra a corrente. E então eu pego na sua palavra de há bocado. Leiam, sobretudo, o capítulo 4 de Amoris Laetitia. Parlo italiano, quello che è evidente nella o que é evidente neste testemunho deste jovem casal italiano, la convinzione a convicção de entrar numa caminhada espiritual em que há uma disciplina, porque se é um caminho é uma realidade dinâmica que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E para chegar é preciso uma disciplina. Mas o que é interessante é que é um caminho que vem do sacramento do matrimónio. Portanto, é um caminho que não se apoia em ser no facto de ter ou não capacidade de progredir em casal, mas apoia-se na graça do sacramento, que é a graça do amor. Porque o sacramento não é só um sinal, mas contém a realidade que significa. Conta com a graça de Deus. É a certeza de sucesso do caminho. Se contamos com o amor de Deus, que é sacramento, que contém, que passa para o casal. A palavra que eu queria era como se agradar e amar. A irmã disse tudo, mas por completar um bocadinho o que ela disse, eu falo da participação no mistério de Cristo, que está lá pelo sacramento. Uma porta de entrada é a oração.
A oração conjugal é a chave para o tesouro na preparação para o matrimónio com os casais, acompanhar os casais no seu crescimento conjugal e familiar, acompanhar os casais nesta iniciação à vida espiritual. Também há etapas na vida espiritual, como há na vida dos casais, e podemos acompanhá-los ajudando-os a rezar, porque ajuda a manter no caminho. O dever de se sentar é muito conhecido para além das equipas, mas também a maneira como muitos casais vivem um pouco em paralelos, de tal maneira são tomados pelas atividades profissionais que é preciso o gênio do padre Caffarel para inventar este dever de se sentar, para os casais terem este tempo. Agora vamos para a África, para o Togo. A vocação e a missão do casal. Estamos muito contentes pela vossa presença reconfortante junto de nós, pelo vosso jubileu de pérola. A alegria partilhada, a comunidade fraterna, tudo foi apreciado. Cada dia sabemos que Deus está presente na nossa vida de casal. Quando rezamos juntos, meditamos a palavra de Deus. É verdadeiramente extraordinário que não podemos passar sem ela. Aquele coração a coração com Deus, todos os dias na oração, sozinhos ou só, a oração tornou-se indispensável. As pessoas vêm espontaneamente ter connosco para pedir conselhos, como viver em harmonia no casal. Estão a ver o que eu quero dizer? Todos os dias ganhamos mais estima da outra. É com efeito aquela serenidade em nós, e nós temos necessidade. Quando Sam, nosso primeiro filho, sofreu de hepatite no ano passado, eu fui completamente abanado quando me veio a notícia, que fazer. As minhas atividades, nós estávamos desesperados e abatidos, fratura sobre fratura. A vossa ajuda multiforme, eu agradeço para a Caffarel pela sua magnífica a partilha e entreajuda, momentos de maus chamadas telefónicas. Tudo nos vai direito ao coração. Depois do nosso casamento, dizer que tenho o coração mais leve. Este mundo pelo qual o Jean e eu nos somos comprometidos é formidável. É para mim um apoio, um ombro reconfortante. Quando a minha mãe morreu, eu senti esse amor. Já estava com os seus pequenos cuidados em tudo. Foi um verdadeiro alívio para mim. Quando uma situação se me apresenta, eu não fico perturbado porque sei que és a minha primeira ajuda, o meu primeiro apoio. Isto faz-me crescer mais e torna-se-me indispensável, sobretudo quando acompanhamos os nossos irmãos mais pequenos e as irmãs que se preparam para o casamento. As equipas de Nossa Senhora e estes diferentes compromissos permitem-nos continuar a nossa evangelização, então, como casal cristão. Anunciar que Deus é amor. As testemunhas que mostram ainda como a vocação enquanto equipistas de que falaram ao mundo hoje através das nossas ações e a missão de mostrar o rosto de amor do Pai ao mundo inteiro. END. Amour et fidélité.
On a parlé da dimensão internacional das equipes. Falamos da dimensão internacional. Não sei se perceberam que marido e mulher estavam com a mesma cor, mas isto mostra o que é muito importante, como o Padre Caffarel acaba por ter uma dimensão universal. Vemos também que há aqui qualquer coisa que toca para outras culturas. Eu acho que este é muito tocante, porque vimos aqui uma equipa. Para este último minuto, eu gostava de vos interpelar agora a respeito da equipa. O testemunho que ouvimos da ajuda mútua, da fraternidade, o caminho para a santidade que o Padre Caffarel propunha. Ele não era um caminho solitário, é um caminho a dois, como esposo, mas também como equipa. Podíamos dizer que os pontos concretos de esforço podiam ser vividos pessoalmente. Qual é a importância da reunião da equipa? Eu creio que é um exemplo edificante da pedagogia das equipas, seja em que sociedade for. Se analisarmos um pouco todas as fases da reunião, em menos de 4 minutos temos a oração, há a entreajuda, há o pôr em comum, há a partilha. Não sei se perceberam que há também um casal que dá exemplo da evangelização que faz. Há aí uma partilha disto. Nesta pequena reunião há todas as fases de uma reunião de equipa e perfeitamente inculturadas. Há também edificante como se faz um pouco numa sociedade diferente da sociedade europeia. Vemos perfeitamente bem a distinção da função do padre, do conselheiro espiritual e dos casais. Não só, mas só na palavra, mas durante a reunião o padre esteve calado. Ele fez a bênção no fim e no fim interveio outra vez. É uma boa visão da forma como as equipas se enculturaram naquela sociedade. No tempo do Padre Caffarel, o termo de equipa estava na moda no tempo do Padre Caffarel e continua atual. Num certo isto acontece o ponto de tema de estudo. Não é só a partilha e o pôr em comum, há também o tema de estudo. Tudo isso muito bem feito, muito resumidamente, todos os tempos de uma reunião estavam ali presentes. O que me tocou neste testemunho do Togo foi esta experiência da reunião de equipa, mas também eu acho que não é um sistema fechado. Foi importante ouvir o aspecto social também desta equipa. Eu gostava de dizer, vocês são também uma força de mudança na sociedade. Talvez não foi muito expressado, não foi muito expresso,
mas sublinhou-se sobretudo o aspecto da espiritualidade, mas o impacto social, o aspecto social é uma bomba, é qualquer coisa que tem uma força para transformar a sociedade. E isso para mim foi um aspecto muito importante. Alegria de ver como é possível todo o método das equipas Nossa Senhora ser enculturado numa sociedade africana, perfeitamente enculturada, sem perder o que é próprio de uma civilização africana, mas com um método perfeitamente enculturado naquela sociedade. E disso eu gostei muito. A missão dada à equipa é a missão de entreajuda a todos os níveis, como vimos a nível partilha-se a oração, partilha-se outras coisas, mas também um verdadeiro testemunho na Igreja e no mundo, que é feita por uma pequena igreja. As igrejas domésticas são as famílias, e uma equipa é também a igreja presente na sociedade, é algo que é próprio a levar, que é a missão importante para os casais. O padre Caffarel diz que se os casais levassem a sério a sua missão de evangelização através do amor conjugal e familiar, que grande revolução na Igreja e no mundo. São pequenas luzes que se vêem. A primeira comunidade cristã, nós vemos como punham tudo em comum. Então, as outras respostas, as respostas às perguntas vão estar ainda na questão da equipa. Vocês trabalham muito os temas do magistério, etc. A exortação a entreajudar-se a todos os níveis, entre casais, entre famílias. Falou-se da dificuldade do casamento intelectual atual. Poder ter testemunhas no mundo de hoje e, sobretudo, poder entreajudar-se, não para formar um grupo fechado sobre si, mas para serem testemunhas para o mundo. É bem o dever de sentar, que é o mais conhecido. Está bem, guardar os filhos uns dos outros, mas outras maneiras. Gente que atravessa, casais que atravessam dificuldades e precisam de ajuda, a ajuda espiritual também. E também a simplicidade de saber recusar quando não se pode satisfazer o pedido feito. Quer acrescentar alguma coisa? As últimas palavras às mulheres. Há uma coisa, eu continuo a refletir. A relação, a vida do casal e a minha vida, na condição de virgindade consagrada e virgindade casada. E creio que é preciso reforçar uma aliança. Não penso ser a única, mas um matrimónio que estamos no mesmo mistério.
pomos em evidência o mesmo mistério, manifestamos o mesmo mistério. O mistério que tem como objetivo a união com Deus. É a mesma coisa. Eu gostava de encontrar um caminho, uma aliança entre a virgindade consagrada e o casamento. Não é uma coisa, não é uma relação de que se fala muito, que não está muito estudada, mas penso que vocês têm muito a dizer sobre isto. E talvez nós também, na vida consagrada, podemos ter qualquer coisa a dizer-vos, mas é preciso haver condições para podermos partilhar sobre este assunto. Est-ce que les organisateurs m'en voudront? J'espère pas. Si, dès maintenant, je vous propose d'applaudir très fortement nos traducteurs, parce que vraiment, ils ont bien mérité. Je pense qu'ils nous entendent. Oui, oui. Alors, vous restez en place. Seules les personnes qui sont sur l'estrade vont la quitter. Donc, je vous invite à retourner dans l'auditorium. Convido as pessoas que estão no palco